Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Psicologia da Educação. Hoje iremos continuar falando da história da psicologia e a relação da psicologia com a educação. Na Europa, duas escolas de pensamento surgem frente às propostas reducionistas da vida psíquica ao comportamento, Gestalt e psicanálise. Gestalt é um termo alemão de difícil tradução para a nossa língua portuguesa. Você poderá encontrar como forma ou psicologia da forma. Max, Wolfgang e Kurt postulam que a atividade humana não é um somatório de reações a estímulos, pois resulta de uma organização determinada pelo mundo exterior e integrada na totalidade psicológica do sujeito, tendo como objeto de estudo percepção e pensamento como totalidade, utilizando o método introspecção e experimental. O ponto de partida para a compreensão de um comportamento, percepção. Entre o estímulo que o meio oferece e a resposta do indivíduo, encontra-se a percepção. Existe uma tendência a juntar os elementos em busca da boa forma, chamada de campo psicológico. Para garantir a boa forma, alguns princípios devem estar presentes. A relação da psicologia com a educação. Para compreendermos a relação da psicologia com a educação, proximidade, continuidade, semelhança, contemplação, figura fundo. Este é um dos exemplos que você pode encontrar no material impresso para que o ato educativo alcance plenamente seu objetivo. Utilizando as conclusões obtidas em diversas áreas das ciências psicológicas sobre assuntos que interessam especificamente à educação e a investigação de problemas relacionados às pessoas sob a ação educativa. A partir desses conceitos, surge a teoria de campo de Kurt, a qual trouxe grandes contribuições para a compreensão da formação dos grupos sociais e seu ambiente. Para a área da educação, essa teoria revela que, ao formarem grupos, os sujeitos levam em consideração as amizades, os objetivos conscientes e inconscientes, os sonhos e os medos. São tão essenciais como qualquer ambiente físico. Na psicologia existe a pesquisa teórica e a pesquisa aplicada. Objetos da pesquisa teórica: caracterizar os estágios de desenvolvimento psicológico do indivíduo e seus diferentes aspectos, emocional, social, mental e etc. Você sabe quem é a personalidade que está nessa foto? Se você falou Freud, parabéns, é ele mesmo. Freud é, sem dúvida, um dos nomes mais lembrados quando o assunto é psicologia, psicanálise ou psiquiatria. Ele foi um importante médico que revolucionou o modo de pensar do universo psíquico. Ele propõe que, para compreender o comportamento humano, é preciso acessar os processos misteriosos e obscuros do psiquismo. A busca de Freud pela causa dos transtornos mudou a forma de compreensão humana. Para ele, seria impossível compreender os processos patológicos caso se admitisse apenas a existência do consciente. A grande revolução constituiu na afirmação da existência do inconsciente, zona do psíquico humana constituída por pulsões, tendências e desejos, fundamentalmente de caráter afetivo-sexual. O inconsciente não é passivo de conhecimento direto, como acontece com o consciente. Seu objeto de estudo, o inconsciente. Seu método, analítico, através da associação livre, consiste em solicitar do paciente: conte-me tudo o que lhe vem à mente. O comportamento humano é construído a partir das características herdadas dos pais e das influências que o meio ambiente exerce sobre as pessoas. Por isso, para compreender o comportamento, é necessário estudar o ser humano em três perspectivas. Camada biológica. Refere-se às características físicas, herdadas ou adquiridas pelo ser humano ao nascer e durante toda a sua vida. Inclui metabolismo, resistência e vulnerabilidade dos órgãos ou sistemas. Camada psicológica.
refere-se aos processos afetivos, emocionais de raciocínio, conscientes ou inconscientes, que formam a personalidade de cada indivíduo e seu modo de perceber e se posicionar diante das pessoas e das circunstâncias vivenciadas. Camada social. Incorpora os valores, as crenças, o papel da família, no trabalho e em todos os grupos e comunidades a qual a pessoa pertence e a qual ela participa. O meio ambiente e a localização geográfica também formam a dimensão social. Para uma melhor compreensão, precisamos também conceituar alguns processos básicos que consideramos importantes como fatores que influenciam no processo ensino-aprendizagem, que estão intimamente ligados às questões do desenvolvimento do indivíduo. Sensação e percepção são percebidas como processos únicos em que uma depende da outra e são ocasionadas pela recepção e interpretação de informação, no qual a sensação é a simples consciência dos componentes sensoriais e a percepção é o resultado da significação que é dada pelo sujeito a partir da experiência vivenciada. Motivação. Outro processo importante e determinante para a aprendizagem que impulsiona o sujeito a alcançar metas e traçar objetivos. Emoção. É toda forma de manifestação em que o sujeito demonstra o que sente através do comportamento. Podemos também atribuir às emoções os sentimentos e os estados afetivos que distinguem as reações de prazer e desprazer, experimentados pelo sujeito em determinadas situações. Inteligência. Para a psicologia, o conceito de inteligência abrange vários aspectos. Contudo, podemos definir da seguinte forma: uma capacidade global em que o sujeito tem facilidade em aprender, em resolver problemas e em pensar abstratamente. A psicologia do desenvolvimento. Baseada nos estudos das primeiras escolas do pensamento, as quais estudamos na aula anterior, muitos teóricos da psicologia fundamentaram suas teorias buscando compreender o desenvolvimento humano. Dentre estes, iremos destacar Jean Piaget e Vygotsky, traçando um paralelo entre pensamentos de ambos. É possível afirmar que tanto Piaget quanto Vygotsky percebe a criança como um ser ativo, atento, que constantemente cria hipóteses sobre seu ambiente. Existem, no entanto, algumas diferenças na maneira de conceber o processo de desenvolvimento. A teoria piagetiana considera o desenvolvimento em sua forma retrospectiva, determina o que o sujeito pode ser. Já Vygotsky considera o desenvolvimento na forma perspectiva, enfatiza que o processo em formação pode ser concluído através da ajuda oferecida ao sujeito na realização de alguma tarefa. Como toda ciência que busca explicar os fenômenos, sejam eles naturais, sociais e ou comportamentais, a psicologia não podia deixar de lado a aprendizagem. Muitas pesquisas foram realizadas sobre o ser humano, desde como é concebido, como se desenvolve, como pensa, como vive em grupos e, por que não, como aprende. Mas como conceituar? Como determinar se realmente o homem aprende? Não é muito simples conceituarmos a aprendizagem. A partir do que vimos na aula anterior, as abordagens que fundamentam o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo nos ajudam a denominar a aprendizagem ao processo de aquisição de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, possibilitando através do estudo, do ensino ou da experiência. Por hora, terminamos por aqui. Consulte seu material e nos encontraremos na próxima aula. Até lá!